Exercício número 4. A tabela mostra os valores da velocidade escalar em função do tempo de um móvel em movimento uniformemente variado, né? Abreviando aí, chama-se MOVE. Então aqui, pessoal, nós temos um valor tabelado, tá? Das velocidades com os tempos, né? Com os instantes de tempos aqui de um móvel, de um corpo, enfim. Só que repare, pessoal, aqui ó, as unidades medidas, ó, o instante de tempo está expresso em segundos, beleza? Está no SI, tá vendo? 0 segundo, 10 segundos, 20 segundos, 30, 40, 50 segundos, tá? Mas a velocidade ó, não está de acordo com o SI, está em centímetros por segundo, tá? Bom, eu acho que isso não vai implicar em maiores problemas, vamos ver adiante o que os exercícios vão pedir. Então aqui ó, a gente tem ó, menos 7 centímetros por segundo, menos 2 centímetros por segundo, 3 centímetros por segundo, 8, 13 e 18 centímetros por segundo, e por aí vai. Tá? Então vamos lá. Na letra A, pede para determinar a função horária da velocidade escalar. Ou seja, pessoal, nós vamos pegar essa fórmula aqui, ó, esta fórmula, tá? E apenas ó, identificar quem é o V0 e quem é o A. Só isso, a gente não vai calcular nada, a gente só vai apresentar quem é V0 e quem é A. E deixar em aberto, ou seja, quem vai deixar em aberto? A velocidade final, ou seja, a velocidade em função do tempo e o instante de tempo. Tá? Bom, o V0 é fácil. Quem é o V0? O V0 é quando, no instante de tempo T0, corresponde à velocidade. Então, o V0 será o quê? O menos 7 centímetros por segundo. Então, como não fala nada aqui do SI, então a gente vai trabalhar aqui do jeito que está. Não vamos nos preocupar em passar para metros por segundo, não precisa. Ele não está falando nada aqui. Ó. Determine a função horária da velocidade escalar no SI. Se ele colocasse isso aqui, aí seria problema. Aí a gente teria que mexer aqui. Né? O tempo não precisa porque já tem segundo, mas aqui a gente deveria mexer. Mas não é necessário, ainda bem. Então, menos trabalho. Então, vamos lá. Então, como eu expliquei a vocês, ó, a gente vai pegar a fórmula, né, V igual a V0 mais AT, né, e apresentar quem é o V0 e quem é o A. Ó, o V0 é fácil. Então, o V0 a gente olha para a tabela aqui. Ó, o instante de tempo inicial sempre inicia-se com 0. Então, aqui, ó, quem é paralelo a ele? A velocidade ó, inicial. Então, o V0 será menos 7 centímetros por segundo. Tá? Aqui é centímetros por segundo. Bom, falta a aceleração. Então, pessoal, a aceleração é calculada por meio dessa fórmula aqui, ó, da aceleração média, que já foi apresentada para vocês. O que é a aceleração média? Variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, aqui, pessoal, fica em aberto. Vocês escolhem qualquer valor de intervalo de tempo. Reparem aqui que eu não utilizei os valores iniciais, tá? Ou seja, eu tentei evitar ao máximo números negativos aqui, até para ficar fácil a explicação aqui desse exercício. Então, olha só, o que eu fiz? Vamos lá. Só para relembrar aqui, ó, o que é ΔV? ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, ó, o 3 corresponde à velocidade inicial. E o 8 corresponde à velocidade final. Então, pessoal, esses valores finais iniciais vocês podem escolher aleatoriamente aqui na tabela. Tá? Por exemplo, o que eu resolvi fazer? Ó? Eu resolvi escolher que a velocidade inicial será o 3. Ou seja, quando eu posso considerar que o tempo inicial também seja 20. E a velocidade final, ó, o 8. Quando eu considerar que o instante de tempo final seja 30, ou seja, eu escolhi aleatoriamente esse intervalo. Ah, mas se eu quiser escolher, por exemplo, o 3 e o 20 e o 13 e o 40, pode, vai dar certo de qualquer maneira. A mesma coisa, se você quiser usar esse intervalo aqui de 13, 18 e 40 e 50, também dá certo. A mesma coisa, se você quiser levar mesmo ao pé da letra, ó, inicial é aqui, né? De acordo com a tabela.
e o final é aqui, ó, o 18,50, também pode. Você vai achar a mesma coisa. Eu até proponho esse desafio aí para vocês. Tentem fazer isso e vejam se acham mesmo o valor de aceleração. Aposto que vão achar. Claro, se fizerem tudo certo. Então vamos lá. Então aqui, ó, o 8, como eu falei para vocês, peguei esse intervalo aqui de 8 e 3 e 30 e 20. Então o 8 é a velocidade final e o 3 é a velocidade inicial. Então fiz aqui, ó, 8 menos 3. Né? Aqui embaixo, 30 menos 20. Por quê? O 30 corresponde aqui, é paralelo, ou seja, é o par do 8. Né? Então, só para relembrar aqui, ó, ΔT é o quê? Instante de tempo final menos instante de tempo inicial. Tá? Então fiz aqui, ó. O 30 é o instante de tempo final, tá? Até destaquei aqui, e o 20 o instante de tempo inicial nesse caso aqui, ó, tá destacado. Então a gente tem 30 menos 20, né? E aí aqui desse lado, né, vindo para cá, a gente tem a aceleração é igual a 5 sobre 10. 5 sobre 10, 0,5, ou seja, 5 décimos. 5 décimos o que, ó? Centímetro por segundo ao quadrado. Lembrando, pessoal, o cálculo da aceleração, né, o instante de tempo, aliás, a unidade de tempo, que nesse caso é o segundo, tem que vir com o expoente 2, ou seja, tem que vir ao quadrado. Tá? E aqui é centímetros, por quê? Porque a gente trabalhou com as velocidades, tudo em centímetro por segundo. Tá bom? Então, assim, pessoal, tentem fazer essa proposta que eu falei. Tentem pegar dois intervalos aleatórios, né, tipo 30 e 40, 8 e 13, e vejam, vocês vão achar o mesmo resultado aqui. Tá? Tentem fazer, porque é bom que ajudem a fixar. Porque tanto o valor de inicial e final, pessoal, é relativo, de acordo com a tabela. Você estabelece quando você quer trabalhar num determinado intervalo. Tá? Mas, de fato, você sempre inicia a contagem, né, a partir do zero, que nesse caso aqui foi o zero, que é o T0 mesmo. Né? E, para isso, você tem uma velocidade inicial, que nesse caso era o menos 7. Tá? E lembrando, pessoal, o tempo ele é progressivo. Tá? Então, sempre o instante de tempo inicial será inferior, ou seja, menor que o instante de tempo final. Tá? Sempre será menor. Coisa que já não acontece com a velocidade. Não necessariamente a velocidade final será maior que a inicial. Pode acontecer o contrário. Mas isso só não acontece com o tempo. Tá? Então, para finalizarmos aqui, ó, o que a gente faz? A gente já identificou o V0, que é menos 7, e agora o A nós calculamos, 0,5. Então, a resposta é essa aqui. Ó. A equação horária é V igual a menos 7 mais 0,5T. Acabou, não faz mais nada. Bom? Vamos seguindo aqui. Bom, ele quer saber o instante de tempo em que o móvel muda de sentido. Então, pessoal, novamente, por que essa pergunta faz sentido? Ó? Vamos olhar aqui para a equação. Aqui, ó. A pergunta ela faz sentido porque a velocidade inicial é negativa, a aceleração é positiva. Então, a aceleração e velocidade estão em oposição em sinal. Então, em um dado momento, pode sim acontecer a mudança de sentido no movimento desse móvel. Tá? Então, vamos lá. E lembrando, o que tem que acontecer para que haja mudança de sentido? A velocidade final tem que ser zero, ou seja, nula. Então, nós temos aqui, ó, a velocidade final zero, né, igual a menos 7 mais 0,5t. Tá? Lembrando, pessoal, essa aqui é a equação horária, tá, do móvel que corresponde a essa tabela aqui em cima. Tá? Ou seja, é a equação horária do móvel que corresponde a essa tabela. Então, é ela que nós estamos trabalhando aqui embaixo. Muito bem. Então, aqui nós temos 0 igual a menos 7 mais 0,5t. O que eu fiz aqui? Peguei o 0,5t e joguei para o lado esquerdo da equação. Então, ficou menos 0,5t, ou seja, aqui ele era mais, ou seja, trocou a operação, ficou negativo, menos. Então, aqui a gente tem 0,5, joga para o lado do menos 7, ou seja, para dividir, porque o 0,5 multiplicava o t. Então, a gente tem menos 7 sobre, ou seja, menos 7 dividido por 0,5, menos 0,5. Tá? Efetuando essa divisão, pessoal, a gente chega no resultado 14. 14 positivo, porque menos com menos
é mais, tá? E vai uma dica para vocês, pessoal. Todo número dividido por 0,5 é igual ao seu dobro. E de fato, pessoal, 14 é dobro de 7, tá? Então, se você pegar um número, dividir por 0,5, pense no dobro desse número. Esse é o resultado. Tipo, 8 divididos por 0,5 dá 16. Por quê? Porque 16 é o dobro de 8. E assim vai, tá? Uma dicasinha aí para vocês não perderem tempo fazendo divisão, tá? Então, pessoal, o resultado aqui, ó, o instante de tempo que ele quer achar na mudança de sentido é 14 segundos, tá? Bom, vamos ver aqui a próxima pergunta. Bom, ele quer saber a classificação, né, do movimento, ou seja, se ele é acelerado ou retardado, mas aonde? Em que instante de tempo? Ó, em 10 segundos. Então, vamos aqui. Ó. Primeiro, o que a gente fez? A gente pega a equação horária, que foi, né, feita no item A, ela aqui, ó, V é igual a menos 7 mais 0,5t, tá? E aí, o que a gente faz agora? Se ele quer saber a classificação do movimento em 10 segundos, então a gente troca o t pelo 10, tá? Eu fiz direto aqui, pessoal. Esse 5 apareceu porque, ó, eu peguei aqui, ó, 0,5 vezes 10. Eu fiz direto, tá? Então, 0,5 vezes 10 dá 5. Então, a gente tem aqui menos 7 mais 5. Então, vai dar menos 2 centímetros por segundo. Aí você lembra, professor, não é metros por segundo? Olha só, sim, é metros por segundo quando ele pede para trabalhar no SI. Como nesse caso a gente não está trabalhando no SI, ou seja, a gente está trabalhando com os valores, ó, da tabela, então a gente segue com eles, ou seja, não existe uma orientação aqui para se trabalhar no SI. Então nós vamos seguir o caminho aqui, tá? Vamos seguir no fluxo. Então a gente achou aqui, ó, menos 2 centímetros por segundo. Esse é o valor da velocidade quando o tempo for 10 segundos. Então, pessoal, como a gente classifica o movimento? Olhando para a aceleração e a velocidade. Olhando como? Para seus sinais. Ó, a aceleração é positiva, a velocidade nesse instante de tempo é negativa. Então, sinais opostos, ó, retardado. Então, a gente tem aqui um movimento retardado, certo?